Muito boa tarde, amigos do canal Monarquia Livre. Estamos ao vivo em mais uma live, agradecendo a você aí que está sempre ligado no nosso canal. Estamos chegando a mais uma transmissão do canal, agradecendo sempre aí a Casa Imperial do Brasil e a todos os monarquistas que estão apoiando o canal já há quase 5 anos. Em 7 de maio nós vamos completar 5 anos de vida. Então um grande abraço aí a todo mundo e obrigado aí sempre por ajudar o canal. Vamos falar de guerra, vamos falar da guerra da Ucrânia, que chega aí ao seu 22º dia, em que as coisas ficaram fora de controle. A gente sempre tem uma esperança que os homens que comandam o mundo tenham um pouco de consciência e consigam parar essa guerra. Mas a cada dia que passa, nós estamos vivendo aí um show de horror, tanto nas decisões quanto no sofrimento do povo ucraniano. Milhares de pessoas já perderam as vidas em campos de batalhas e também nas cidades. 40 milhões de pessoas sem qualquer acesso à ajuda humanitária, e quando alguma coisa chega, é insuficiente. Muita gente morrendo de fome, sede e frio. Ontem nós tivemos aí o exemplo da intolerância sobre todas as formas. Aliás, começou na terça-feira, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que não iria fazer qualquer negociação com o governo ucraniano, porque não via o governo ucraniano como sério. Passou-se aí a noite, chegou na quarta-feira, houve os discursos de Volodymyr Zelensky e de John Biden, e aí, para repórteres, John Biden chama de assassino o presidente da Rússia, Vladimir Putin, praticamente trazendo um clima de extremo desconforto, né? Então, esse cenário acabou agravando a crise, ou seja, não há mais diálogo entre as partes. Depois que Biden chegou ao Kremlin, e o Kremlin foi até muito elegante na sua resposta a Biden e ao mundo. Simplesmente diz o Kremlin: quem é os Estados Unidos para falar algo se os Estados Unidos mataram centenas de milhares de pessoas? Aliás, não devemos nos esquecer que a guerra do Iraque não houve nenhum descobrimento de armas nucleares, ou seja, foi uma invasão errada dos Estados Unidos, o que gerou uma destruição do país e depois uma ocupação de vários anos. Então não devemos esquecer que os Estados Unidos já errou na sua estratégia militar e já acabou ceifando muitas vidas. Muito embora retirando verdadeiros genocidas do poder, mas é aquela velha questão: quem é que tira ditadores e genocidas do poder? Outras nações ou o povo? Ou o povo daquele país? Quem é que deve retirar isso? Num dado momento, pode ser o mundo, quando vê que não há mais defesa da população em relação àquele governo. Não tem mais como o povo se revoltar e tentar retirar aquele governo do poder. Aliás, como diz aí muitos que falam sobre diplomacia,
que não existe amizade entre países, existe interesse. E o interesse da Rússia não era ter um vizinho da OTAN. Putin avisou durante 8 anos que não aceitava a Ucrânia entrando para a OTAN. Infelizmente, a Ucrânia, por mágoa dos russos, acabou ignorando isso e não aceitando condições. No fim, acabou estourando a guerra por esse detalhe. E no fim, acabou não só prejudicando os ucranianos, como também todo o mundo, que passou a ter hiperinflação e uma série de problemas de logística. Então nós estamos tendo aí um verdadeiro caos no mundo, e que se agrava com essa rusga, esse ódio de Biden, não só por Putin, mas pela Rússia. Aliás, quando Trump estava no poder, Trump parou com o projeto da OTAN, deixou de lado. Ao passo que quando Biden entrou no poder, ele acabou incitando a Ucrânia em entrar. E aí, acabou aí gerando todo esse problema. Enfim, não tem heróis nessa guerra, só tem vilões. E realmente é uma situação bastante difícil, onde o povo ucraniano é o que sai perdendo. Aliás, o povo ucraniano votou. Também nós não podemos também olhar pelo lado da isenção, porque houve uma campanha eleitoral e houve uma vontade popular, que era exatamente a OTAN, a Ucrânia ser da OTAN. Mas evidentemente que isso não justifica a Rússia invadir a Ucrânia, matar tanta gente. Poderia ter resolvido isso no campo diplomático. E sabemos também que a Rússia, ela tem um medo irracional do mundo. Ela acha que o mundo vai bombardeá-la a qualquer momento. Então, essa esquizofrenia, tanto da Rússia, até mesmo quanto da China, é que faz um mundo realmente seguro. Aliás, um mundo de repúblicas que são verdadeiras desgraças para o mundo. Não tem uma república que realmente faça bem para a humanidade. Então nós estamos iniciando essa live e nós vamos falar bastante dessa guerra e mostrar para vocês o mapa e também a cotação do barril de petróleo, que sobe nesse momento em forte alta em função da fala de John Biden. Vamos aqui pegar a cotação pela investing.com, que nós temos aqui a cotação de 106 dólares e 13 centes o barril Brent futuro, com forte alta de 8,27%. Subiu hoje 8 dólares e 11 centes. Se não tivesse tido a fala de John Biden, estaríamos aí próximos aí de 98 dólares. O que nós temos em relação à economia? O que tem de novidade? Os Estados Unidos, aliás, John Biden assinou um decreto, uma lei, para poder liberar mais gás liquefeito para a Europa. Então, a ideia dos Estados Unidos é exportar esse gás, com certeza um valor que possa realmente ser viável para os europeus, até que eles consigam realmente trazer uma independência do gás russo. Então, deve ter feito um acordo ali, não só os Estados Unidos e outras nações, para a exportação aí de gás
liquefiado, ele chega líquido e depois ele se transforma em gás. Isso aí é feito aí por um equipamento caríssimo, mas diante da situação de guerra, provavelmente deve ter tido ali um acerto financeiro para ficar viável justamente para poder depois diminuir a compra de gás e apertar mais ainda a Rússia. Qual é a esperança do mundo? Que as sanções estejam dando resultado, que as sanções possam realmente impedir que a Rússia continue abastecendo o seu exército de bombas, comida, combustível e outras coisas, para que realmente a tropa russa pare literalmente por falta de apoio. Então, essa é a esperança do mundo para essa guerra chegar ao fim. Simplesmente cortar toda e qualquer ajuda à Rússia e todo e qualquer meio de se financiar para continuar pagando a guerra. Então, a gente espera que isso dê resultado. Mas quanto tempo isso vai levar, não sabemos, em função de que a Rússia tem uma reserva financeira e uma logística capaz de resistir por um bom tempo. Enquanto isso, vai morrendo as pessoas lá na Rússia, né? lá na Ucrânia, assim dizer. Aliás, a notícia de que aumentou o surto de coronavírus lá na China, segundo várias agências, principalmente a CNN, de que aumentou os casos, cidades em lockdown para evitar a disseminação do vírus. Para nós, nunca deu certo isso daí, mas cada um tem a sua visão, né? Tomara aí que dê certo, mas estamos aí diante de um problema de surto lá, o que amenizou os preços internacionais. Porque se a China entrar em recessão, a demanda por produtos de todos os gêneros diminui. E com certeza teria a cotação do petróleo e todos os outras commodities diminuída. Era isso que estava acontecendo antes da fala de John Biden. John Biden quis dar uma de gostoso, respondeu o repórter lá e arrebentou aí com a diplomacia. E no fim está aí a alta de 106 dólares e 13 centes aí. Aliás, pode até comprar barril, ó, pela Invest, né? Um barril custa 106,13. Você vê que coisa, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o gráfico do petróleo. Vamos diminuir aqui. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico. Vou pegar aqui. Eu acho que não vai dar certo. Parece que não vai, né? Tá esse botão inútil. Então vocês podem ver. Deixa eu devagarinho, acho que dá, né? Então vocês podem ver aqui a escalada do petróleo. Olha aqui, ó. Subindo, né? Provavelmente esse gráfico é apenas hoje. Ele começou, deixa eu ver quanto estava. É um gráfico de apenas hoje. Realmente estava abaixo de 100 dólares. Aqui está.
Opa, aqui está, ó. Essa curvinha aqui, se você for traçar aqui, estava abaixo de $100, né? Depois, ó, começou a escalar o petróleo. Então veja o que é a fala errada de um chefe de Estado, prejudicando o mundo. Infelizmente, John Biden não tem a menor condição de ser presidente dos Estados Unidos. É uma verdadeira loucura, né? Para você ver que americano também erra no voto, né? Impressionante aí a ignorância de John Biden. Deveria ser mais suave. Novo espaço de engenharia. O surto na China é fake. Os chineses querem provocar falta de produtos para subir o preço. Não existe isso, é o contrário. É totalmente ao contrário que você está falando. Você está fora da realidade. Não é fake, não. Não é fake. Aliás, tem um canal lá no naudice.com que fala da mesma coisa. Está tendo, sim, um surto de Covid. Totalmente fora de sentido isso que você está falando. Está tendo, sim, o surto, está tendo, sim, o lockdown. Não vai faltar... Para as nações, não falta nada. A China, ela apenas componentes eletrônicos, coisa irrisória que ela importa, que ela exporta, coisa que não é tão importante assim. É diferente. Ela, por exemplo, com o problema da Covid, ela diminui o consumo de trigo, diminui o consumo de várias coisas. Quando você tem lockdown, você retrai a sua economia e a compra é diminuída. Não tem nada a ver isso daí de aumentar produto. Você tem que olhar o que a China compra de outras nações. Então, se ela tem problema com o surto, ela simplesmente vai entrar em recessão. E é perfeitamente normal, porque eles não são de aço, não são ETs. Não existe isso. Todo mundo pegou, todo mundo tem problema com... Ela que mente em relação à situação dela própria. A China é que ela mente. Teve vários problemas, sim, de Covid, sempre teve. E ela tem tido um aumento porque é mais difícil chegar lá, porque é um país mais isolado, muito mais longe da Europa. Ela não fica muito próxima, ela fica bem afastada. E aí, mesmo assim, por causa de entrada e saída de estrangeiros, ela tem essa dificuldade de fazer um controle geral. Pode vir por navio, pode vir por mar, pode vir por qualquer coisa. A doença vai e volta. Então, não é um problema de exportação da China, é um problema de importação da China. A China importa. Se a China importa, o Brasil fornece. O mundo fornece. Se a China exporta, ela exporta o quê? Ela exporta, por exemplo, carro. Alguma coisa nesse sentido. Não tem um produto extremamente essencial da China. A única coisa da China que tem e que não funciona é o que está sendo aplicado nos outros, né? Fora isso, né? Não tem eficácia, né? Pode proteger de alguma forma, mas a transmissão não tem como parar, né? Mas enfim, a gente vê que é um problema muito sério esse negócio. E a China tendo problema, tanto que caiu o preço internacional. Quando foi anunciado por vários canais, não foi só a CNN, vários canais anunciaram que estava tendo lockdown na China, num polo industrial importante, as fábricas parando. O que acontece? Você não precisa comprar matéria-prima porque a fábrica está parada. Não tem como você produzir uma fábrica que vai ficar parada. Ela não importa
os componentes, tudo que ela precisa. O que acontece com a demanda mundial? Diminui. E isso que estava refletindo no preço do combustível. Porque não teve outra notícia em relação ao preço do petróleo. Os Estados Unidos não fez acordo com a Venezuela. Os Estados Unidos não fez acordo com o Irã. Não houve ainda, efetivamente, o aumento do fornecimento de petróleo de países da OPEP. Ainda isso demora. Não é da noite para o dia. Eles anunciam e depois há um aumento, mas demora isso daí. E às vezes até não consegue. Então, o que realmente estava mudando a situação é a notícia da China, que foi dada por agências chinesas. As agências chinesas é que anunciaram isso. Não tem nada a ver com o CNN. Aliás, não é todo o que a CNN divulga que é fake, que é errado, que a gente não deve concordar. Muita coisa que eles divulgam é verdade. Muita coisa que eles divulgam é verdade. Muita coisa que a Globo divulga é verdade. Muita coisa que a Jovem Pan é verdade. Mas existe também muita mentira de todos os órgãos. Ou você acha que todas as instituições são santas? Você acha que todos os jornais que existem, só o que falam bem da China, de outros países, são os mentirosos? Não. Tem mentira também falando dos Estados Unidos, dizendo que John Biden de repente, é o salvador da pátria. Não. Ele é o culpado dessa guerra. É o principal culpado. Mas as agências vão falar, não, Joe Biden é o carinha mais santo do mundo. Então não tem essa. Tem os dois lados da guerra. Aqui, no canal Monarquia Livre, nós somos o único canal que analisa de uma forma isenta tudo. A gente olha os dois lados e vê qual é a razão. Porque você tem que ver também qual é a razão do outro lado. Aliás, parabéns ao Audice.com por não censurar o Sputnik. Não precisa censurar a Sputnik. Basta saber qual é o argumento dela e contra-atacar. É assim, porque nenhuma imprensa é honesta. Toda a imprensa é de picaretas. Todos os lugares que se tem imprensa, se tem interesses políticos, partidários, ideológicos e comerciais. Então tudo é interesse no mundo. Não existe um grupo de santos. Pode ter, por exemplo, uma igreja. A igreja que vai lá e reza, apenas reza pelo mundo melhor. Talvez seja as igrejas, nem todas, mas algumas igrejas, que sejam verdadeiramente santas, que realmente rezem e que realmente desejam o bem de todo mundo. Fora isso, tudo tem interesse, absolutamente tudo. Então, tem aí, tem a igreja satanista que apoia Putin, e o Putin não gosta de satanistas. Aliás, Anônimo, se você estivesse na Rússia, você seria cortado a cabeça pelo Putin, hein? Não por mim. Por quê? Porque o Putin odeia esse tipo de gente. Ele não é satanista. Ele é ortodoxo, né? Lá na Rússia não se aceita progressismo. Então o satanista está apoiando Putin. O satanista está apoiando Putin, cara. Ai. Se você falasse para mim, Anônimo, que você estava apoiando John Biden, você estava apoiando o Emmanuel Macron, se estivesse falando que estava apoiando os outros países republicanos da Europa, eu concordava. Agora, o cara está apoiando o Putin, que odeia, né? Odeia progressismo. Aliás, o Putin cita o lado moral
quando fala dos Estados Unidos, né? Fala que os Estados Unidos é imoral, porque os Estados Unidos está incitando o progressismo no mundo. Inclusive, o progressismo tem a ver com Satã, né? Então, os satanistas estão acendendo. Esse é o diabo mesmo, né? O diabo indo contra o próprio satanismo. Ai, que